A guerra no Irã fechou o Estreito de Hormuz, abalou os mercados globais e disparou os preços do petróleo, mas ela também atingiu o que colocamos no prato. Hoje, você e eu vamos investigar o que ocorre em Dubai, a cidade dos supercarros e hotéis de luxo. Mas esta não é uma reportagem sobre turismo, é uma investigação sobre a confiança e a velocidade com que ela some. Imagine uma suíte de $600 por noite. Uma viagem planejada há meses e de repente o caos absoluto. Sem aviso, surgem cancelamentos, evacuações e restrições aéreas. Como algo que parecia tão seguro e inabalável pôde se tornar incerto de uma hora para outra. Em apenas alguns dias, uma metrópole construída sob a promessa da perfeição passa de lotada a praticamente deserta. Não foi um processo lento, mas sim um colapso fulminante medido em horas. Piscinas de cobertura ficam silenciosas, saguões luxuosos viram rotas de evacuação de emergência e os arranha-céus icônicos começam a parecer frágeis. Como jornalista, percebo que o que houve aqui não é a falência de uma cidade física, mas sim a quebra da crença coletiva de que o amanhã é seguro. Por décadas, Dubai se vendeu como o maior caso de sucesso do Oriente Médio, um porto seguro de estabilidade e ambição, onde finanças e aviação se cruzavam. A crise de confiança foi devastadora. Dubai entrou em 2026 no topo do mundo, e isso não é exagero. Os duas oficiais que apurei eram históricos. A cidade recebeu 19,59 milhões de visitantes internacionais em 2025, batendo recordes pelo terceiro ano consecutivo, com alta de 5%. A ocupação hoteleira média era de 80,7%, em 827 hotéis e mais de 154 mil quartos. A Europa Ocidental liderava o mercado, com 4,1 milhões de turistas, seguida pelo sul da Ásia e leste europeu. O aeroporto de Dubai continuava sendo o mais movimentado do planeta. O príncipe herdeiro Sheikh Hamdan celebrou publicamente esses números impressionantes. A receita de sucesso parecia infalível e matemática: segurança, mais luxo e espetáculo. Essa fórmula garantia uma demanda ilimitada. Eventos gigantescos como o Festival de Compras de Dubai atraíam multidões, enquanto iniciativas esportivas reuniam mais de 3 milhões de participantes em 2025. Todos os gráficos de desempenho apontavam para cima, indicando crescimento inabalável de receita e novos hotéis. Para 2026, a meta ousada era atingir 21,4 milhões de turistas e 35,6 bilhões de dólares em faturamento, o que representaria 11,5% do produto interno bruto local. Mas, de repente, no final de fevereiro de 2026, o Oriente Médio entrou em chamas e a bolha estourou. O conflito militar entre o Irã, os Estados Unidos e Israel transbordou para o Golfo, estilhaçando a bolha invisível que protegia Dubai. Destroços de mísseis explodindo em Doha, no Catar, foram o primeiro sinal do revide iraniano contra a ofensiva ocidental. Os ataques com mísseis balísticos miravam bases militares americanas na região, destruindo instantaneamente a confiança do turismo global. Em poucos dias, nações cruciais como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Índia e China, responsáveis por 68% de todos os turistas de Dubai, suspenderam os voos para a cidade. As autoridades de aviação internacionais alertaram para riscos extremos e instabilidade na região. A Agência de Segurança da Aviação da União Europeia emitiu alertas graves, recomendando a suspensão total de voos no Golfo. A velocidade desse colapso foi algo inédito na história do turismo global moderno. Em apenas 4 dias, a taxa de ocupação dos hotéis despencou de 89% para míseros 23%. Os hotéis que tentaram continuar abertos registraram 70% de cancelamentos para os meses seguintes, enquanto 250 mil reservas de temporada sumiram das plataformas digitais. O prejuízo projetado superou 890 milhões de dólares. E agora, preste atenção no detalhe que revela a gravidade real desta crise profunda. O Dubai Mall, o maior templo de consumo do mundo com 105 milhões de clientes anuais, viu o fluxo de estrangeiros cair 73% logo na primeira semana. Restaurantes sofisticados e pontos badalados relataram perdas brutais de até 80% de faturamento. Empresários colocaram equipes inteiras em licença não remunerada, enquanto outros fecharam as portas, alegando reformas para mascarar a vergonha. Mas, quando investigamos a fundo, os números contam apenas metade da história. O verdadeiro impacto foi psicológico, atingindo em cheio a mente das pessoas. A crise não foi gerada por bombas ou destruição material, pois as estruturas continuavam intactas.
A água continuava encanada, a energia elétrica funcionava perfeitamente e os famosos mercados de ouro estavam repletos de joias brilhantes. O colapso foi provocado por algo muito mais complexo e difícil de consertar do que um prédio bombardeado, um sentimento que se rompeu, a sensação de que esta fortaleza intocável de luxo e controle total talvez não fosse tão segura assim. Quando o medo se instala na mente do público, nenhum desconto agressivo, campanha de marketing ou garantia oficial do governo consegue reverter o estrago. É isso que muitos não compreendem sobre o colapso do turismo. O dano material não é o que mata o destino, mas sim a percepção de perigo iminente. O resort de luxo não precisa ser atingido por um míssil para ver suas reservas zerarem. Basta estar localizado em uma região onde as pessoas acham que isso pode acontecer. É nesse abismo entre os fatos e a percepção coletiva que as economias de turismo morrem, e em março de 2026, esse abismo engoliu Dubai. O espaço aéreo local nunca foi fechado formalmente, e o aeroporto internacional operava normalmente. As defesas interceptaram 19 mísseis balísticos e 26 drones sem danos à estrutura urbana. O Burj Khalifa continuava de pé, as praias intocadas e os shoppings funcionando. Porém, nada disso adiantou porque a narrativa pública já havia mudado por completo. Minhas investigações apontam para um fator estrutural assustador. Um relatório analisando 100 hotéis nos Emirados revelou que a própria rede de divulgação digital que ergueu Dubai se tornou a arma que aniquilou sua demanda. A cidade passou anos se promovendo como paraíso dos influenciadores, com estratégias agressivas no Instagram e TikTok para cada hotel e pôr do sol. Essa engrenagem de marketing funcionava como uma máquina perfeita enquanto as mensagens eram positivas. Porém, quando os vídeos de mísseis e pânico viralizaram, contornando a mídia tradicional e invadindo as telas de milhões de pessoas ao mesmo tempo, o sistema que vendia o paraíso passou a projetar uma zona de guerra. O relatório detalha esse fenômeno como um vácuo de informação. Imagens brutas do conflito militar inundaram as redes sociais em tempo real, atropelando comunicados oficiais. Diante do pânico virtual, o ritmo de cancelamentos disparou com tanta força que as táticas tradicionais do setor, como descontos agressivos e políticas flexíveis de remarcação, perderam qualquer utilidade prática. O estrago na reputação já estava feito, antes mesmo que as equipes de comunicação pudessem reagir. Pense comigo por um instante. Dubai não perdeu seus visitantes devido a um ataque direto à sua estrutura, mas sim porque o pânico se espalhou na internet de forma infinitamente mais veloz do que a própria realidade. Especialistas do setor, como a pesquisadora Nancy Gard McGee, descreveram o cenário de forma nua e crua. A ocupação despencou entre 70% e 80%, forçando hotéis a fecharem as portas sob pretexto de reformas para cortar custos de pessoal. O aeroporto de Dubai ficou paralisado por semanas, com mais de 30 mil voos cancelados na região. O golpe de misericórdia veio em 2 de março de 2026, quando o governo americano emitiu um alerta de nível 3, recomendando reavaliar viagens para o país. Essa decisão técnica acionou automaticamente as cláusulas de cancelamento de milhões de apólices de seguro de viagem ao redor do mundo inteiro. Grandes seguradoras como Allianz, AXA e Berkshire Hathaway confirmaram que estavam processando um volume histórico de reembolsos. Para quem já tinha reservas antes das hostilidades, as coberturas funcionaram. Contudo, para novos clientes, as novas apólices passaram a excluir expressamente riscos geopolíticos na região do Golfo. A mensagem enviada ao mercado de turismo foi implacável. Mesmo que Dubai esteja segura, ninguém pode garantir isso no papel. No turismo globalizado, o viajante não precisa de provas cabais de perigo, ele só precisa da ausência de dúvida. Havendo incerteza, o destino é descartado na hora e trocado por locais que não fiquem colados a uma zona de guerra ativa. Por trás dos arranha-céus reluzentes, um conflito militar ativo expõe a fragilidade de um império. O que torna essa situação devastadora é um fato alarmante que descobri em minha investigação. As pessoas que cancelaram suas viagens são exatamente aquelas das quais a economia de Dubai mais depende. Falo de viajantes com patrimônio líquido altíssimo, delegações de negócios e organizadores de conferências globais. Esse público não é composto por turistas de baixo custo. São indivíduos com opções infinitas e tolerância zero para qualquer incerteza. Quando eles partem, levam um consumo de margem mais alta, suítes de $5.000 por noite, reservas em restaurantes Michelin e passeios de iate. Ao aprofundar minha apuração, percebi que a verdadeira crise não é sobre a guerra em si, mas sim sobre o colapso de um modelo de negócios altamente calculado. Trata-se de uma rachadura estrutural que todos ignoravam, até que ela se transformou em um abismo intransponível. A verdade inconveniente é que Dubai nunca vendeu turismo comum.
O verdadeiro produto deles é a certeza absoluta. Toda a proposta de valor da cidade depende de uma única promessa silenciosa. Nada de ruim vai te acontecer aqui. O clima é controlado artificialmente, as ruas são cirurgicamente limpas, a criminalidade é inexistente e o serviço é impecável. Cada detalhe é desenhado para blindar você do caos do mundo exterior. É exatamente por isso que um turista de elite aceita pagar $600 por noite. Eles não compram apenas uma cama luxuosa ou uma bela vista. Eles compram a ilusão da previsibilidade. Mas a certeza é a mercadoria mais frágil do mercado global, bastando uma única fissura para destruí-la por completo. Meu levantamento mostra que o império turístico de Dubai foi erguido sobre uma suposta estabilidade regional. O Emirado se vendeu como a Suíça do Oriente Médio, o enclave neutro e ultra seguro. Essa promessa atraiu quase 20 milhões de visitantes por ano, além de 917 bilhões de dirhams em transações imobiliárias somente em 2025, cerca de 250 bilhões de dólares. Esse porto seguro atraiu gestores de grandes fortunas, entusiastas de criptoativos e grifes de luxo de todos os continentes. Porém, há um detalhe geográfico crucial que os folhetos de turismo omitem. Dubai fica a apenas 150 quilômetros da costa iraniana, separada apenas pelo Estreito de Hormuz. Essa proximidade parecia irrelevante no papel, mas quando a segurança regional desmoronou, o mapa começou a assustar os investidores. Agências de risco como a Fitch Ratings já alertavam que os imóveis poderiam desvalorizar de 15% a 20% com o conflito. No dia 4 de março, as ações das gigantes Emaar e Aldar despencaram 5% e o mercado de crédito imobiliário congelou. Ao analisar os dados financeiros, conversei com Ryan Lehman, executivo-chefe da Nel Vision Wealth Management em Abu Dhabi, que explicou de forma direta: o mercado imobiliário exige estabilidade e visibilidade, coisas que desaparecem na incerteza geopolítica. Mas minhas investigações apontam que o turismo é ainda mais vulnerável, pois a confiança do turista é medida em horas, e não em trimestres como nos imóveis. Um investidor imobiliário pode segurar um ativo e esperar a crise passar para vender depois. O turista, no entanto, não espera. Ele simplesmente abre o aplicativo de viagem no celular, digita outro destino e cancela tudo. Pior ainda, quando 68% de sua base de visitantes vem de países com voos suspensos. Quando o aeroporto principal trava, esse outro lugar vira qualquer outro destino no mundo. Singapura, Maldivas, Portugal, todos eles já estavam com campanhas agressivas voltadas para capturar esses turistas órfãos de Dubai antes mesmo do fim da primeira semana de crise. Descobri que o setor turístico injetou quase 70 bilhões de dólares no produto interno bruto dos Emirados em 2025, representando 12% da economia nacional. Foi um avanço de 22% em comparação a 2019. O crescimento parecia tão sólido que o governo dobrou a aposta em infraestrutura, anunciando até um parque temático da Disney em Abu Dhabi e novos hotéis gigantescos por toda parte. Os projetos estavam a todo vapor, com projeções extremamente otimistas, mas em uma manhã de março, a demanda simplesmente evaporou. Se você e eu olharmos para os relatórios confidenciais, o verdadeiro pânico começou quando o colapso transbordou do setor hoteleiro em um efeito cascata brutal. O Conselho Mundial de Viagens e Turismo estimou perdas diárias de 600 milhões de dólares na região do Golfo. Os Emirados Árabes sozinhos absorveram cerca de 180 a 200 milhões de dólares desse prejuízo diário, enquanto a Arábia Saudita perdeu perto de 120 milhões de dólares por dia. O restante do estrago se espalhou rapidamente pelo Catar, Bahrein, Omã e Kuwait. Para que você entenda a gravidade, o turismo do Golfo gerou 225 bilhões de dólares em 2024. Com esse ritmo de perdas, apenas 30 dias de crise eliminariam cerca de 8% de todo o faturamento anual do setor. A indústria de cruzeiros de luxo sentiu o golpe de imediato. Gigantes como a TUI e a MSC cancelaram todas as rotas pelo Golfo em março de 2026. Outras operadoras globais, como Carnival e Royal Caribbean, suspenderam as reservas e redirecionaram seus navios para o Caribe e o Mediterrâneo. Com isso, o terminal marítimo de Mina Rashid, que movimentava 1.200.000 passageiros por ano, ficou completamente vazio. Todo aquele investimento multibilionário da temporada de 2024 a 25 agora está paralisado. No setor aéreo, o estrago é catastrófico, com mais de 30 mil voos cancelados na região logo após a escalada militar.
A Emirates, joia da aviação de Dubai e uma das empresas mais lucrativas do planeta, enfrenta o seu pior pesadelo operacional desde a pandemia da Covid-19. O aeroporto que mais recebia passageiros internacionais na Terra, o verdadeiro coração que conectava continentes e colocava Dubai como uma encruzilhada global de tráfego aéreo, viu seus terminais lotados se transformarem em corredores fantasmas e vazios em menos de 2 semanas. Imagens chocantes de turistas dormindo no chão do aeroporto, aguardando voos de resgate para Omã ou Abu Dhabi, começaram a vazar. Essas cenas seriam impensáveis para um governo que investiu fortunas para desenhar a experiência perfeita de viagem. Mas a minha investigação revela um lado ainda mais sombrio: a crise de mão de obra. Este é o segredo desconfortável que o setor de luxo tenta esconder a todo custo. A hotelaria de Dubai é sustentada por trabalhadores migrantes. Os expatriados representam 90% da população local, que passou de 11 milhões em 2025, eles limpam os quartos, servem os jantares caros e dirigem as luxuosas Lamborghinis de aluguel. Esses trabalhadores imigrantes mantêm as cozinhas abertas às 3 da manhã e manobram os carros de luxo dos magnatas. No entanto, quando as receitas despencam 80%, eles não recebem indenizações ou suporte de carreira. São colocados em licença não remunerada compulsória. Como seus vistos e moradias estão diretamente vinculados aos contratos de trabalho, perder o emprego significa perder o direito de morar no país. O custo humano dessa paralisia não se mede apenas em cifras bilionárias perdidas, mas em centenas de milhares de vidas suspensas pelo medo e pela incerteza, reféns de uma guerra da qual nunca fizeram parte, torcendo para voltar a arrumar camas e servir coquetéis. Modelos projetados pela consultorado Tourism Economics mostram que o Oriente Médio deve perder entre 23 e 38 milhões de turistas em 2026. Isso significa perdas globais de 34 a 56 bilhões de dólares em consumo. O faturamento da região, estimado em 207 bilhões de dólares, deve encolher mais de 13%, o maior retrocesso anual já registrado na história desse mercado. Enquanto isso acontece, outras metrópoles globais sentiram o cheiro de sangue. Destinos como Singapura, Londres, Paris, Tóquio e Lisboa, que antes perdiam espaço para o crescimento implacável de Dubai, agiram rápido para atrair essa elite. Campanhas publicitárias agressivas focaram nesses viajantes órfãos, redirecionando o fluxo de forma instantânea e não gradual. Cada dólar desviado para Singapura ou Paris é uma perda que Dubai terá imensa dificuldade para reaver quando a estabilidade retornar. No fim das contas, a lição que fica para nós é um incômodo alerta sobre o futuro das viagens globais. Isso poderia acontecer em qualquer lugar? A resposta jornalística é sim, e o passado prova isso. Vimos a Tailândia colapsar após o tsunami de 2004, o Egito perder anos de receita com a Primavera Árabe, e a Turquia despencar após a onda de ataques terroristas em 2015 e 2016. Quando olhamos para o mapa global dos desastres no turismo, os padrões ficam muito claros. Bali foi devastada por erupções vulcânicas que paralisaram todos os voos, deixando pistas vazias. O Sri Lanka viu sua indústria turística ser destruída por uma crise política e econômica brutal em 2022. Todos esses destinos tinham algo crucial em comum. Eles vendiam a ilusão de uma certeza absoluta, até que essa certeza simplesmente evaporou. Mas o que torna o caso de Dubai diferente e um alerta preocupante para todos os destinos de luxo do planeta é a escala desse colapso. Ali, o turismo não é apenas um pilar entre muitos, ele é a própria estrutura. Representa diretamente 11,5% do produto interno bruto e sustenta toda a aviação e o varejo local. Como jornalista, quando investigo as entranhas dessa crise, percebo que um colapso no turismo de Dubai não é apenas um problema setorial, é uma ameaça existencial ao próprio Estado. O próprio secretário do Tesouro dos Estados Unidos reconheceu essa gravidade em abril de 2026, ao discutir uma possível linha de socorro financeiro por meio de um acordo de troca de moedas com os Emirados Árabes Unidos. Se o governo americano cogita intervir para salvar a economia de um país do Golfo porque os hotéis esvaziaram, fica claro que a crise superou qualquer barreira do setor hoteleiro. Mas há uma questão estrutural ainda mais profunda aqui, que vai muito além das tensões geopolíticas tradicionais. O modelo do turismo de luxo global parece estar ruindo por dentro. Tudo se resume a 3 fatores: excesso de capacidade para atender picos de demanda, sazonalidade extrema que concentra os lucros em poucos meses e uma forte manipulação de percepção para convencer os ricos de que vale a pena pagar fortunas por ali.
Mas esses pilares são frágeis. Nossos dados revelam que Dubai tinha mais de 154 mil quartos de hotel operando com 80,7% de ocupação. Isso significa que cerca de 30 mil quartos já ficavam completamente vazios todas as noites, mesmo no melhor ano da história. Quando a demanda desaparece, esse excedente não some do balanço, ele vira uma âncora financeira gigante. Cada quarto vazio exige manutenção, funcionários, seguros e energia, acelerando o prejuízo que antes ficava camuflado pela bonança. O fator sazonalidade torna o cenário ainda mais dramático. A alta temporada de Dubai vai de novembro a março, que foi exatamente o período em que o conflito armado interrompeu o fluxo de visitantes. Se uma crise dessas ocorresse em julho, no auge do verão escaldante, quando a ocupação já cai naturalmente, as perdas seriam dolorosas, mas perfeitamente toleráveis. No entanto, um golpe violento bem na temporada de ouro liquida o faturamento que deveria garantir as contas do resto do ano. E então chegamos à grande questão da percepção pública. É o tipo de problema que deveria tirar o sono de qualquer secretário de turismo no planeta, especialmente em um cenário onde a informação corre muito mais rápido do que a apuração criteriosa dos fatos reais. Pense bem, um único vídeo viral nas redes sociais pode destruir a imagem de um país inteiro em poucas horas. Os algoritmos amplificam o pânico coletivo porque o engajamento lucra com o medo e o choque emocional. Diante disso, como um governo consegue manter a ilusão de segurança de que depende todo o seu modelo econômico? Por trás das manchetes urgentes, há uma mudança silenciosa que a indústria de luxo prefere ignorar. Uma parcela cada vez maior dos viajantes mais ricos está abandonando a perfeição artificial em busca de vivências autênticas. Aqueles turistas que antes faziam questão de cenários controlados e polidos para o Instagram, hoje procuram um mundo real, lugares com história viva, imperfeições genuínas e experiências que não foram inventadas por assessores de marketing. Locais como Portugal, Japão, Colômbia ou Geórgia estão em alta. São destinos que nunca venderiam uma promessa de perfeição intocável, mas que entregam algo que Dubai, estruturalmente, é incapaz de oferecer. A sensação nítida de que você está pisando em solo real e não em um imenso cenário planejado. Se essa mudança de comportamento ganhar força e se a crise atual empurrar uma fração sequer dos antigos visitantes de Dubai para essas alternativas históricas, o desafio de reconstrução não será apenas reerguer a reputação abalada. Trata-se de disputar espaço em um mercado que mudou completamente de valores. Ao que tudo indica, pelo que investigamos em campo hoje, Dubai talvez não consiga vencer essa batalha a longo prazo, especialmente quando um conflito a 150 quilômetros de distância pode mudar tudo. É assustador pensar que o fluxo de 20 milhões de turistas pode simplesmente sumir em poucas semanas por causa do medo. Os dados históricos do Conselho Mundial de Viagens e Turismo sugerem que a procura costuma se recuperar em até 3 meses após um abalo na segurança, desde que os viajantes sintam que a situação voltou ao controle absoluto. No entanto, essa estimativa padrão de 3 meses pressupõe que o ataque ou o conflito seja rápido e pontual. Se a instabilidade na região do Golfo se arrastar por muito mais tempo, o cronograma de salvação financeira entra em um terreno pantanoso, para o qual a infraestrutura local jamais foi planejada para suportar. A empresária do ramo de restaurantes Natasha Sideris expôs aos repórteres locais um pânico real que traduz bem o sentimento das ruas. A fala de Sideris foi dura. Nós temos dinheiro suficiente em caixa para aguentar 1 ou 2 meses, estourando 3. Isso não é uma estimativa financeira distante, é uma contagem regressiva para o abismo. Esse é o detalhe crucial que quase ninguém percebe. Cidades monumentais assim não desmoronam fisicamente. Suas estruturas de aço e concreto continuam de pé, mas elas desabam na perda silenciosa de confiança. E a confiança não avisa quando vai embora, ela apenas para de chegar. Os arranha-céus imponentes continuarão brilhando no horizonte, os hotéis reabrirão as portas e os voos retornarão. No papel, nada parecerá quebrado, mas sob as aparências, cada reserva feita traz consigo uma dúvida angustiante, que nenhuma planilha econômica consegue mensurar de verdade. O verdadeiro teste que se apresenta para Dubai não está no próximo arranha-céu colossal ou na nova ilha artificial que pretendem construir. Está no que o público mundial vai sentir quando olhar de novo para lá. Se a reputação é o maior ativo que existe, então o mercado mais valioso do mundo moderno não é o imobiliário, nem a aviação ou a hotelaria de luxo, é a confiança absoluta. E a confiança, quando quebra ou muda de rumo, nunca retorna para o mesmo lugar. Você e eu precisamos encarar essa realidade desconfortável de frente. A grande questão não é se os negócios vão se recuperar superficialmente, mas sim em quem ou no que podemos realmente acreditar em um mundo onde toda a nossa segurança pode desmoronar da noite para o dia.